a gente vai preparar tudo aquilo que o Senhor Ele tem para falar com cada um de nós. Então vocês podem me acompanhar assim: Senhor Jesus, prepara os meus ouvidos, todo local por onde a Tua palavra vai entrar, Senhor. Com a mão sobre o seu coração, prepara, Senhor, o meu coração, Senhor, que vai receber esta palavra como a semente de mostarda que é lançada. E eu desejo nesta noite, Senhor, que esta semente ela cresça, ela se enraize no mais profundo do meu coração, para fazer a Tua justiça, a Tua vontade acontecer na minha vida. Para finalizar o momento de oração, vamos orar. Efésios 6, 10, 20. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes espirituais do mal, espalhados nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba apregoá-lo publicamente, com desassombro, como é o meu dever. Amém. Amados, eu já quero convidar vocês. Quem trouxe a palavra de Deus aqui? Aquelas pessoas que não trouxeram, depois vocês vão levar um puxão de orelha, tá bom? Junta aí do lado da pessoa que trouxe e já vai lá no livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel está depois de Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque. Livro de Ezequiel, capítulo 37, no versículo 10. Todos conseguiram encontrar? Glória a Deus, aleluia, maravilha. Amados, eu me chamo John Wesley, eu faço parte da missão Jovens Sarados, Parada Inglesa, que fica lá... A minha missão, ela fica lá pertinho do metrô Parada Inglesa, talvez vocês já ouviram falar, tá bom? Lá é um lugar sensacional, um lugar onde o fogo ele desce do céu e os corações eles ficam abrasados, eles ficam avivados. Eu quero convidar vocês a frequentarem lá com muita frequência, tá bom? Porque toda vez que vocês forem, vocês vão sair avivados, transbordantes do Espírito Santo. Amém? Muito bem. Durante o nosso momento da noite, a gente vai viver algumas dinâmicas, tá bom? Então olha para a pessoa do seu lado e fala: seja bem-vindo à Nação do Fogo. Ainda bem que você não foi para o Alasca, porque senão você estaria numa fria agora. Seja bem-vindo à Nação do Fogo. Aqui é Parada Inglesa. E para finalizar,
eu vou precisar da ajuda de vocês, tá bom? Eu tenho a mania de começar a fugir do tema às vezes. Eu vou me aprofundando, mas me aprofundando tanto que eu esqueço que eu estou na frente de uma multidão pregando e que eu tenho que ficar ali, ó, certinho. Então, toda vez que eu perceber que eu vou começar a fugir, para vocês entenderem que isso está acontecendo, eu vou falar uma palavra e vocês vão responder parada inglesa, ok? Então a palavra que eu vou falar é next station. Next station. Muito bem, perfeito, ótimo. Então vamos lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, do versículo 10 ao 14. Ele vai nos dizer o seguinte: profetizei conforme ele havia mandado. O Espírito penetrou neles e reviveram, colocando-se de pé. Era um exército imenso. Em seguida, o Senhor me disse: criatura humana, estes ossos são toda a casa de Israel. Os israelitas andavam dizendo: nossos ossos estão secos e nossa esperança se foi. Para nós, tudo acabou. Pois bem, vou abrir seus túmulos. Pois bem, profetize e diga: assim diz o Senhor Yahvé, vou abrir seus túmulos, tirar vocês de seus túmulos, povo meu, e vou levá-los para a terra de Israel. Povo meu, vocês ficarão sabendo que eu sou Yahvé, quando eu abrir seus túmulos, e de seus túmulos eu tirar vocês. Colocarei em vocês o meu espírito, e vocês reviverão. Eu os colocarei em sua própria terra, e vocês ficarão sabendo que eu, Yahvé, digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Amados, o tema da nossa noite de hoje é levantando um exército de vida. Olha para a pessoa do seu lado e fala o seguinte: de ossos secos para o exército de Deus. Um corpo que não vibra. Vamos lá, fala mais forte, olha só. Um corpo que não vibra, vamos lá. Um corpo que não vibra é um esqueleto que se arrasta. Começaram a entender? Ok. O Senhor, Ele vai nos convidar a fazer o caminho dos ossos secos, a fazer o caminho do vale da vida nesta noite, para que nós possamos então experimentar em nossas vidas, em nossos corações, um avivamento forte, um avivamento estrondoroso, um avivamento imenso, capaz de levantar aqui, neste lugar, nesta noite, um exército de Deus, amém? Glória a Deus. Você lembra qual que é o tema da noite de hoje? Levantando um exército de vida. Tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez? Sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém aqui que não veio aqui no mês de maio? Que não veio aqui no mês de maio e nem no mês de junho? Maravilha, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero acolher vocês com muita alegria, tá bom? Sejam bem-vindos, a casa é de vocês. Nós, da missão Jovens Sarados Next Station, estamos vivendo uma série, e o nome dessa série é O Vale de Ossos Secos. Então, eu acabei de proclamar a leitura, e é necessário que eu comece a entrar dentro do contexto, porque eu não consigo falar do exército de Deus, eu não consigo falar desse levantamento do exército de Deus, eu não consigo falar deste avivamento de Deus, se eu não entrar no contexto, se eu não juntar as peças de tudo aquilo que nós já vivemos desde o mês de maio até a data presente de hoje, amém? Então eu quero convidar vocês a me acompanhar nesta série, onde eu vou fazer aqui então essa parte da entrada do contexto, fazendo um overview de tudo aquilo que nós já vivemos, de tudo aquilo que o Senhor já falou para nós começarmos a entender o que é esse levantamento do exército de Deus para a vida.
Então no dia 17 de maio, começou a nossa série. E o primeiro tema da nossa série foi esse aqui, ó. O despertar da esperança. E a pessoa que o Senhor escolheu neste dia foi o nosso querido amado Derson. Foi o vaso eleito, escolhido pelo Senhor. E lá, o Senhor no versículo 31, voltando um pouquinho os versículos, ele vai falar que a mão do Senhor desceu sobre mim, Ezequiel falando para cada um de nós. Ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ele fez-me circular em todos os sentidos por meio destes ossos numerosos que jaziam na superfície. Vi que estavam inteiramente secos. Olha só, o Senhor arrebata Ezequiel numa visão espiritual para uma planície, ou seja, um lugar criado por uma depressão, da separação de um conjunto de montanhas, e ali naquele espaço plano, que é chamado de planície, Ezequiel ele começa a circular naquele local e ele começa a ver que existem pessoas que estão no seu último estágio da vida. Pessoas que perderam a esperança, pessoas que estão escravas das suas condições de pecado, e essa condição de escravidão vai fazendo com que essas pessoas elas deixem de sonhar, e a partir do momento que um homem ele deixa de sonhar, ele morre. Mesmo que o seu corpo esteja de pé, mesmo que nós estejamos vendo ele aqui no meio de nós, mesmo que ele esteja respirando, o seu coração batendo, a partir do momento que o homem ele deixa de sonhar, ele morre e ele passa a ficar vegetando. Então o Senhor ele vai conduzindo, ele conduz Ezequiel para ver este vale de lágrimas, este vale de dor, o vale da vida, onde há escuridão, onde há trevas, onde há o peso de uma cruz, que faz com que as pessoas elas fiquem prostradas e tirem o seu olhar de Deus e passem a olhar para si mesmas, para suas situações. Então o profeta Ezequiel ele é levantado diante de uma realidade em que o povo de Deus ele vive uma infidelidade, ele vive uma traição constante para Deus, e esse povo então ele é retirado de Israel, de Jerusalém, e é levado para a Babilônia cativo, escravo. E a partir do momento que este povo é levado de forma escrava, esse povo ele vai perdendo a sua identidade de filho. Este povo ele vai perdendo a sua intimidade com Deus. Este povo ele vai perdendo a sua espiritualidade. E perdendo essa intimidade, essa identidade, essa liberdade que eles tinham antes de serem escravos, eles vão perdendo a sua vontade de sonhar. E um povo que perde a vontade de sonhar, perde a vontade de quê? De viver. E nós, amados, olhando para a nossa sociedade, nós vivemos em um mundo onde existem muitas pessoas que desistiram de sonhar, que desistiram de viver e estão ensinando as outras pessoas a fazerem o mesmo, a perderem a sua esperança, a não acreditarem mais em Deus, a não acreditarem no poder da palavra de Deus, para viver a devassidão, para viver os prazeres da carne. E assim essas pessoas elas vão se perdendo, elas vão se tornando escravas. E o Papa Francisco, ele vai nos dizer, através de uma mensagem que ele escreveu em março de 2024, para a 39ª Jornada Mundial da Juventude, o seguinte: muitas vezes, quem paga o preço mais alto sois vós, jovens, homens e mulheres, filhos amados de Deus, que sentis a incerteza do futuro e não vislumbrais perspectivas seguras para os vossos sonhos, correndo assim o risco de viver sem esperança. Correndo assim o risco de viver sem esperança, prisioneiros do tédio e da melancolia, por vezes arrastados para a ilusão da transgressão e das realidades destrutivas. Por isso, queridos amigos, gostaria que, como aconteceu ao povo de Israel na Babilônia, chegasse também a vós o anúncio da esperança, da alegria, do amor, que vai romper os túmulos e vai arrancar vocês de dentro. Hoje o Senhor ele abre diante de vós um caminho
Ele arranca cada um de vocês desse momento de escuridão, de trevas, e lhe mostra um caminho de luz, e convida a cada um de nós a percorrer com alegria e com esperança este caminho. Então, diante da sociedade, de uma crise de esperança, de uma crise de falta de esperança, o Senhor, através de Ezequiel, Ele está nos convidando como profetas. Então o Senhor, Ele está nos chamando, Ele está chamando Ele está chamando cada um de vocês, e Ele vai nos levar de forma espiritualmente para um lugar chamado deserto, chamado planície da vida, a planície das lágrimas, da dor. E Ele vai fazer com que cada um de nós, profetas, saiamos da nossa realidade nesta visão espiritual e comecemos a circular por entre aquelas pessoas, a circular por entre aqueles ossos ressequidos, que estão prostrados sobre as suas dores, que estão prostrados sobre a sua melancolia. E o profeta, então, cada um de nós, vai olhando nos olhos de cada uma dessas pessoas, e ele vai observando, ele vai contemplando com o seu coração, ele vai contemplando com o seu coração aquela situação que ele está vendo, e ele vai vendo, ele vai observando, e ele vai vendo que ali existem pessoas que receberam veredictos da sociedade: você não presta, você não deveria ter nascido, você não vai dar certo na vida, você isso, você aquilo. E aquelas pessoas vão aceitando aquelas palavras que elas vão recebendo e vão se prostrando diante dos seus sentimentos, das suas melancolias, e vão tirando os seus olhos, tirando o seu coração da presença de Deus, e se prostram, colocam os seus olhos fixos neste vale de ossos. E ali, naquele lugar de trevas, de frio, de ranger de dentes, essas pessoas, elas vão perdendo, estes ossos, eles vão perdendo a esperança de viver algo novo, de viver algo grandioso. Então o profeta, ele é arrebatado, primeiro, para ele contemplar com o seu coração o que está acontecendo. Segundo, como já foi falado aqui antes da pregação começar, para ter o seu coração incomodado. O profeta, cada um de nós nesta noite somos chamados e levados para uma dimensão espiritual, para enxergarmos o que está acontecendo no nosso mundo e termos os nossos corações incomodados. E a partir deste momento que o nosso coração, ele começa a ficar incomodado com as coisas, com as barbaridades que estão acontecendo e que ferem o coração do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o Senhor vai nos concedendo a possibilidade, a oportunidade de criar em nós um infarto em nossos corações, em que nós não conseguimos mais ficar quietos, nós queremos nos lançar, nós queremos nos colocar à disposição do Senhor para fazer alguma coisa e mudar aquela situação de morte, para a vida, para dar esperança, para mostrar o caminho de luz para cada um daqueles ossos ressequidos. Então primeiro o Senhor escolhe cada um de nós, Ele nos chama pelo nome e nos leva para uma dimensão. Ele tira cada um de nós, nos leva para o deserto. Contempla com teu coração. E aí, você ficou incomodado, filho? Você ficou incomodada, filha? Já começou a ter um infarto pela salvação das almas? Seu coração está infartando pela salvação das almas? E a partir deste momento em que o coração deste servo, deste profeta que foi escolhido, levantado por Deus, ele vai vivendo este infarto, esse incômodo, ele se coloca à disposição de Deus, vai acontecendo no seu coração um reavivamento. O seu coração começa a ficar abrasado, porque o Senhor está trabalhando no seu coração a vontade que Ele quer realizar através daquela pessoa na vida de milhares de pessoas que ainda estão perdidas, que ainda estão cegas, que ainda estão perdidas nas trevas. E diante dessa realidade, e que o coração do profeta ele vai sendo abrasado, a fé deste profeta, ele vai aumentando. A partir daí, ele começa a enxergar que a partir do momento em que o Senhor o escolheu, o levantou, o perguntou, tudo é possível de acontecer. Ele não precisa ver para acreditar que pode mudar aquela situação, que aquela situação ela pode ser mudada. Ele começa a acreditar que é possível transformar o impossível em
possível. E lá no versículo 3 ele vai dizer: disse-me o Senhor, filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Podem eles experimentar um avivamento? Senhor, respondi, só vós sabeis, só vós pode todas as coisas. Olha para a pessoa do seu lado e pergunta: filho do homem, com força, vamos lá, um corpo que não vibra é um esqueleto que se arrasta. De novo, filho do homem, você acredita que a sua vida, ela pode mudar completamente? Acredita que a sua família, ela pode ser transformada? Você acredita que pode sair daqui curado? E aí, diante desta pergunta que o Senhor faz para o profeta, ele tem duas formas de enxergar, compreender e responder ao Senhor. A primeira forma, presta atenção aqui, ó, next station. A primeira forma é ele olhar com o olhar humano. E com o olhar humano, ele chegará à seguinte conclusão. Primeira forma, com o olhar humano: Senhor, pode vir algo bom de Nazaré? Senhor, pode vir algo bom da Fundão da Leste, da Sul, da Oeste, da Norte, do Centrão? Pode vir algo bom desta nação? E a segunda forma, com o seu coração abrasado, ele sai da realidade humana e entra na realidade espiritual. Ele começa a olhar com os olhos de Deus e começa a enxergar através do seu olhar espiritual de que sim, é possível transformar aquela realidade impossível em uma situação o quê? Meu Deus do céu. É possível transformar aquela realidade impossível em uma situação? Então ele vai e se coloca à disposição. Ele se coloca à disposição para alcançar os corações daquelas pessoas que estão sem fé. Ele se coloca à disposição. E a primeira coisa que ele faz é escutar. Ele passa a escutar o que o Senhor está dizendo, e ele se coloca à disposição para mudar aquela realidade, a realidade daquelas pessoas que perderam a esperança, daquelas pessoas que tiraram os olhos de Deus e depositaram o seu coração no vale da vida, que colocaram o seu olhar nas coisas que não deviam, e diante daquela situação, diante daquela prova de fogo que o profeta está vivendo, ele com o seu coração abrasado, ele vai se lançar para fazer as coisas acontecerem, mesmo ainda sem ter visto aqueles ossos se levantarem. E diante dessa situação, ele começa a fazer este caminho do vale dos ossos seco, e vai gerando em seu coração este avivamento, que vai aumentando a sua fé. Ela vai aumentando a sua fé, e o Senhor no versículo 4, ele vai nos dizer a importância de escutar. Ele diz assim, ó: ele disse-me então, profere um oráculo sobre estes ossos ressequidos, dir-lhe-ás tu, escutai a palavra do Senhor. Fala assim para quem está do seu lado: osso ressequido, ouve a palavra de Deus. A partir do momento em que nós nos posicionamos a escutar aquilo que o Senhor está falando, a escutar a sua palavra, nós vamos dando liberdade para a palavra ela trabalhar em nosso coração. Essa palavra ela vai entrando pelos nossos ouvidos, pelo nosso ato de ouvir, e vai brotando aqui no nosso coração, vai tomando posse, e o Senhor através da palavra vai destruindo tudo aquilo que o mundo construiu dentro de nós. A palavra de Deus, quando tem liberdade dentro de nós, ela é capaz de destruir tudo aquilo que não vem de Deus, e nós vamos dando liberdade, e essa palavra que antes ela não existia no meu coração, a partir do momento que ela entra no meu coração e eu vou dando essa liberdade, ela vai fazendo eu sair do chão e me levantando. A palavra eu vou dando mais liberdade, e ela vai trabalhando no meu interior, ela vai trabalhando no meu coração, e ela começa a me levantar. Estão conseguindo perceber aqui o levantamento do exército do Senhor?
a partir do momento que eu me posiciono e escuto, a palavra de Deus ela entra, eu dou liberdade e ela começa a me edificar, ela começa a me levantar, e eu vou dando mais liberdade, eu vou dando mais liberdade, e a palavra de Deus ela começa a me fortalecer, ela começa a me ensinar, e a minha fé ela vai aumentando através da palavra do Senhor, amém? Então a minha fé ela vai aumentando através da palavra do Senhor, eu vou me tornando cada vez mais forte, eu vou ficando pleno, repleto desta palavra, que vai se encarnando em minhas entranhas, nas tuas entranhas, e a partir daí a gente vai se tornando uma coisa só, amém? Estão conseguindo entender até aqui? Estou falando muito rápido? Next station. E a partir do momento que eu vou dando liberdade para esta palavra, ela vai levantando eu da situação em que eu estou, ela vai me levantando das minhas tristezas, das minhas amarguras, da minha vontade de chorar, da minha vontade de reclamar, e ela vai me dando louvor, eu vou agradecendo ao Senhor, eu começo a enxergar aquilo não mais como um sacrifício, eu começo a enxergar aquilo não mais como um peso, mas eu consigo enxergar que a palavra ela é capaz de me fortalecer, e a partir daí eu começo a ter fé, mesmo sem acontecer, eu começo a enxergar o meu futuro, e no futuro eu não vou estar mais do jeito que eu estou no presente, eu vou estar em um outro nível, eu vou estar num degrau espiritual mais elevado, amém? E a partir daí eu começo a observar que o exército de Deus, ele vai se levantando de forma gradativa. Olha para a pessoa do seu lado e fala: o exército de Deus vai se levantando de forma gradativa, de acordo com a intimidade com a palavra de Deus. No versículo 5, eis o que vos declara o Senhor Yahvé: vou fazer reentrar em vós o sopro da vida para vos fazer reviver. Porém em vós músculos farei vir carne sobre vós, cobrir-vos-ei de pele, depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais, e sabereis assim que eu sou o Senhor. E aí a gente já dá um salto para o dia 24 de maio, aonde nós vivemos o nosso segundo episódio da série do Vale de Ossos Secos, onde o tema é profetizando vida sobre os ossos. A pessoa que foi escolhida nesse dia para nós foi a Tatiana Porto, jornalista da ACN, uma fundação com sede do Vaticano, espalhada pelos países, que tem a missão principal de ajudar as pessoas que estão sofrendo por causa das perseguições religiosas. E aí naquele dia que eu deixei anotado, o Senhor falou o seguinte: neste dia o Senhor ele nos falou que a restauração do seu exército começa de dentro começa de dentro. Então veja, aquilo que o Derção já falava na sua primeira pregação, através da palavra de Deus, que vai aumentando a nossa fé, começou por onde? De fora ou por dentro? De dentro, exatamente. E aí a segunda pregação, ela vem confirmar que a transformação do exército de Deus, ela começa de dentro para fora, com 4 etapas. A primeira, nervos. A segunda, carne. A terceira, pele. E a quarta, espírito. Repitam assim comigo: nervos, que são tendões. Carne, pele e espírito. Então Deus, para levantar o seu exército, primeiro Ele vai dar ao exército os nervos, os tendões, que são aqueles que dão estrutura aos ossos, e então os nervos, eles são os nossos ligamentos, os nossos nervos, e colocam os ossos de pé. E na vida espiritual, o que coloca um osso seco, arrebentado, prostrado de pé, é o quê? A palavra de Deus. Olha para a pessoa do lado e fala: o que coloca um osso seco no campo espiritual em pé é a palavra de Deus. É conhecer a história da igreja, é conhecer a história dos santos, é buscar conhecer a história do nosso magistério, das Sagradas Escrituras, e se lançar nessa intimidade com a palavra de Deus. E uma vez que a palavra de Deus ela nos coloca de pé, ela nos leva para a segunda etapa, que se chama músculo. Olha para a pessoa do lado e fala: músculo. Os músculos são a nossa... Os músculos são as nossas... Os músculos são a nossa... Mais força para falar que vocês estão cheios de músculo aí. Os músculos são a nossa...
E a função dos músculos no corpo humano é colocar esta carcaça, que aqui agora está em pé, Isso! Colocar esta carcaça que está aqui em pé em movimento. No plano espiritual, o que nos coloca em movimento é a força da oração. Vocês lembram aqui que no começo da pregação, a Letícia pegou o microfone e ela disse: cara, é muito difícil estar aqui, mas através da eu vou conseguir. A oração é o combustível para que nós possamos estar em quê? Em quê? Exatamente. A oração é como combustível. Não adianta ter a Ferrari com aquele motor que faz vrum, vrum, com aquelas rodonas caras, com aqueles faróis de elite, mas se não tem combustível para andar, adianta? Não adianta. Então é necessário ter uma vida constante de quê? É preciso ter uma vida constante de quê? Oração. É preciso ter uma vida constante de quê? Oração. E eu me lembro que nesse dia, o Senhor ele falava através da filha dele que era necessário ter constância na vida de oração, constância naquilo que nós fazemos. E toda vez que a gente observa nos ossos ressequidos, por onde nós passamos, que existem pessoas, servos de Deus, que estão na igreja, que estão servindo ao Senhor, mas que começam a reclamar, que está fraco, que está triste, que está desanimado, que está cansado, que quer desistir, que quer jogar tudo para o alto. Essa pessoa está sem o quê? Sem vida de oração. Toda vez que alguém começa a reclamar, a dizer que está desanimado, fraco, está sem esperança, essa pessoa está sem vida de oração. Então é necessário que nós sejamos perseverantes na constância da vida de oração, porque a vida de oração ela vai fazer cada um de nós, se necessário for, levantar de madrugada para orar, acordar cedo, ir para a igreja, levar para a missa, ir diante do sacrário, adorar o Senhor, participar das missas, convidar as pessoas e reavivar os corações, amém? E aí, nesta vida constante de oração, nós vamos criando estes músculos espirituais, e este músculo espiritual que nos permite nos colocar em movimento, vai nos levar para a terceira etapa, que é a pele. Fala para a pessoa do seu lado, pele. A pele ela tem a função de nos dar proteção. Ela é como uma capa que nos protege de tudo aquilo que está fora e pode nos contaminar ou nos tornar doentes. No plano espiritual existe algo também que reveste o cristão. E através do Espírito Santo este algo é a unção. Fala para a pessoa do seu lado. A nossa pele espiritual é a unção que vem do Espírito Santo. Jesus Cristo, no começo do seu ministério, ele vai dizer o seguinte: pois o Espírito do Senhor me ungiu. E aí, diante da unção, cada profeta, vivendo a sua vida de missão, de comunidade, vai começar a proteger o outro. Então a nossa segunda proteção aqui, que seria a pele, é a vida de comunidade, a vida de missão. Um irmão protegendo o outro. Um irmão protegendo o outro. Eu estava ali no canto e eu vi o Igor com a câmera na mão, tirando foto. E eu olhei para o chão e vi que o cardaço do seu sapato direito estava desamarrado. Aí eu fui e dei um toque nele. O seu cadarço está desamarrado. E eu fiz aquilo para prever que ele pisasse, tropeçasse. E o quê? Pisasse, tropeçasse e o quê? A vida em comunidade nos dá o quê? Proteção, valeu, Ana Bia. A vida em comunidade nos dá o quê? Proteção. Uma vez que estamos cheios da unção do Espírito Santo, começamos a nos proteger uns aos outros. E lá começamos a nos proteger uns aos outros. E agora eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Fica de pé no lugar de vocês.
Podem vir aqui para o meio do corredor. Podem vir para o meio do corredor. Vamos lá, povo. Para o meio do corredor, é coisa rápida, para vocês entenderem. Ok? Qual é o tema da noite de hoje? Isso, levantando um exército de? Levantando um exército de? Existe uma canção que vai dizer o seguinte: pelo Senhor marchamos sim, o seu exército. Todo mundo já ouviu essa canção? Então maravilha. Essa canção ela nos ensina que o exército de Deus ele tem que fazer o quê? Marchar. Então vamos lá. Marchando para fazer barulho. Isso. Marchando exércitos de Deus. Profetas do Senhor marchando. E enquanto a gente marcha, eu quero convidar vocês a dizer o grito de guerra dessa noite, ok? Eu vou falar e vocês vão repetindo marchando comigo. Primeiro eu quero ouvir o barulho do marchar dos soldados. Estão conseguindo ouvir? Um corpo que não vibra é um esqueleto que se arrasta. Cansei da vida velha, agora vim dizer meu basta. A força não é minha, mas eu sei de onde vem. É aqui no JS que eu me sinto muito bem. Marchando de novo. Um corpo que não vibra é um esqueleto que se arrasta. Cansei da vida velha, agora vim dizer meu basta. A força não é minha, mas eu sei de onde vem. É aqui no JS que eu me sinto muito bem. Podem voltar para o lugar de vocês. Então o profeta Ezequiel ele vai dizer: profetizei, pois assim como tinha recebido a ordem. Presta atenção, silêncio. Next station. Next station. Ezequiel dizendo, no versículo 7, profetizei, pois assim como tinha recebido a ordem. No momento em que comecei, um barulho se fez ouvir, em seguida um ruído ensurdecedor, enquanto os ossos se vinham unir uns aos outros. Prestando atenção, vi que se formavam sobre eles músculos, que nasciam neles carne e que uma pele os recobria. Todavia, não tinham espírito. Não havia o sopro da vida sobre... Não havia o sopro da vida... Sobre? E aí a gente entra para a semana passada, dia 14 de junho, onde nós recebemos aqui o Mateus, lá da comunidade Rua Adonai, que veio nos falar sobre o tema, o Espírito que soprará vida. O Espírito que sobrará vida. E aí dentro da nossa realidade, que a gente acabou de ver aqui, muitas pessoas o quê? Fazendo barulho, marchando para o Senhor. A igreja ela costuma estar cheia de pessoas, cheias de pessoas que estão ali pulando, que estão cantando, que estão dizendo glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor é maravilhoso, o Senhor é magnífico, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, Jesus te ama meu irmão, Jesus te ama minha irmã, Jesus isso, Jesus aquilo, mas por dentro de seus corações elas estão vazias. Pode haver barulho, pode haver uma grande multidão, mas não adianta nada a quantidade, se os corações dessas pessoas estão o quê? Falta-lhes o quê? O sopro da vida, falta-lhes o batismo no Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que transforma todas as realidades. O seu Espírito Santo ele vem batizando, ele vem abrasando esses corações, e esses corações eles vão ficando cheios, esses corações eles vão ficando plenos, esses ossos que antes eram ressequidos, agora estão completos, eles podem já de pé, levantados, serem enviados pelo Senhor, enviados pelo Espírito Santo para circular diante da cidade, para ter os seus corações abrasados, os seus corações infartados, os seus corações incomodados, a ponto de pegar o microfone aqui na frente e dizer, setor de compra da missão, prepara um gerador, porque a gente vai para o meio da rua,
porque a gente vai aonde está o vale dos ossos secos. Então o profeta que experimenta deste batismo do Espírito Santo, que tem o seu coração abrasado, que começa a experimentar, que começa a infartar pela salvação das almas, ele se coloca de prontidão, ouvindo a palavra do Senhor, dando liberdade para a palavra do Senhor aumentar a sua fé, tendo uma vida de oração, tendo os seus músculos, os seus tendões, tendo o Espírito do Santo soprando sobre ele todos os dias, ele vai ser impulsionado, ele vai ser lançado, ele vai ser enviado aonde está aqueles ossos, ele vai enviar, ele vai entrar naquele vale, ele vai observar e vai determinar: Senhor, aqui está precisando disso, Senhor, aqui está precisando daquilo, então me dá o que é necessário para fazer a tua vontade acontecer, amém? Eu quero te convidar a ficar de pé agora. Presta atenção, do versículo 10 ao 14. Profetizei conforme ele havia mandado. O Espírito penetrou neles e reviveram, colocando-se de pé. Era um exército imenso. Em seguida, o Senhor me disse: criatura humana, esses ossos são toda a casa de Israel. Os israelitas andavam dizendo: nossos ossos estão secos e nossa esperança se foi. Para nós tudo acabou. Pois bem, profetize e diga: assim diz o Senhor Yahvé: vou abrir seus túmulos, tirar vocês de seus túmulos, povo meu, e vou levá-los para a terra de Israel. Povo meu, vocês ficarão sabendo que eu sou Yahvé, quando eu abrir os seus túmulos e de seus túmulos eu tirar vocês. Colocarei em vocês o meu espírito e vocês reviverão. Eu os colocarei em sua própria terra, e vocês ficarão sabendo que eu, o Senhor, digo e faço todas as coisas. Então o Senhor, Ele nos convida nesta noite a nos colocarmos em pé, em ordem de batalha. Ah, mas eu estou vivendo isso, ah, mas eu estou vivendo aquilo. Não interessa, não tem mais desculpa, não é mais o tempo de você ficar olhando para a sua dor, não é mais o tempo de você ficar olhando o peso da cruz que você está carregando neste exato momento. É o tempo de você direcionar o seu olhar, o seu coração para o Senhor, e não desviar o seu coração, não desviar a sua vida, não desviar o seu olhar, confiar, deixar a palavra do Senhor te sustentar, deixar a palavra do Senhor te conduzir, aumentar a sua fé, viver uma vida constante de oração, para que você possa se colocar em movimento, e neste movimento o Espírito Santo vai entrar nos seus ossos, o Espírito Santo vai abrasar a sua vida, o Espírito Santo vai abrasar o seu coração. Não é tempo de ser Jeremias. Não é tempo de ser Jeremias no capítulo 20, versículo 7, aonde ele estava com medo, aonde ele só chorava. O Senhor pedia para Jeremias: Jeremias, vai e profetiza sobre os ossos. E Jeremias, com medo, não profetizava. Jeremias ele estava numa situação de covardia. E aí, em um determinado momento, ele vai dizer o seguinte: seduziste-me, Senhor, e eu deixei-me seduzir. Dentro de mim eu falava, eu me calava, e eu jurava: eu não vou proclamar o teu nome. Mas entrou dentro dos meus ossos um fogo, e esse fogo me colocou de pé. E esse fogo que entrou nos meus ossos me colocou o quê? Esses ossos que entrou dentro dos meus ossos me colocou o quê? Para profetizar no meio do cativeiro da Babilônia, que existe um Deus que pode mudar todas as realidades em nossas vidas. Amém? Antes da pregação, o Senhor ele falava de cavalheirismo. O Senhor ele vai ser cavalheiro agora, neste exato momento. Ele vai te perguntar: filho, filha, homem, mulher, você quer receber o Espírito Santo nos seus ossos? Aquele que não quiser,
pode se sentar neste exato momento. Só fica em pé o exército de Deus, aqueles que querem se colocar à disposição, aqueles que querem ter os seus corações infartados, aqueles que querem ser enviados. Se você não quer, pode ficar sentado nas suas lamúrias, pode ficar sentado nas suas desculpas, pode ficar sentado na sua falta de fé, não tem problema. O Senhor respeita a sua escolha, o Senhor respeita a sua decisão. Ele só vai trabalhar com aqueles que querem. E eu já quero te convidar com ousadia, o coração avivado, vai clamando agora a presença do Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre os meus ossos. Vai falando ao Espírito Santo: seja bem-vindo, Espírito Santo, sobre o meu coração. Vem Espírito Santo, abrasa a minha vida. Vai dizendo ao Espírito Santo: vem Espírito Santo, vem transformando as minhas realidades. Vai dando nome ao Espírito Santo das suas realidades. Vem queimando nessa noite, Espírito Santo. Queima o meu medo, Espírito Santo. Queima a minha vontade de ficar no sofá, de ficar nos meus túmulos, debaixo das minhas cobertas, Senhor. Vem queimando, Espírito Santo, neste exato momento, o meu coração e a minha vida. Vai falando para o Espírito Santo: queima, Espírito Santo. Vem queimando a minha vida, vem queimando os meus ossos neste exato momento. Vem me transbordando, Espírito Santo. Vem abrasar o meu coração, Espírito Santo, nesta noite. Ora no Espírito, abre a tua boca, fala com o Espírito Santo. Esse é o seu momento, esse é o teu momento, esse é o teu momento. Vem Espírito Santo, adentra os meus ossos, adentra o meu corpo, Espírito Santo, adentra a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha situação de morte, Espírito Santo. Vai me colocando, Espírito Santo, de pé, como integrante do teu exército nessa noite. Vem Espírito Santo me derramando, vem Espírito Santo me transbordando nesta noite, transbordando cada uma dessas pessoas, Espírito Santo. Vem transbordando o teu exército, eleito, escolhido, levantado por ti nesta noite, Senhor, para enfrentar com força, Senhor. Vem transbordando cada um de nós, Senhor, com os teus dons infusos e efusos, com os teus frutos e as tuas virtudes nesta noite, Espírito Santo. Vem levantando e fortalecendo aqueles que estão fracos, Senhor. Vem levantando, Senhor, erguendo, Senhor. Fortalece, Senhor, aqueles que estão sem esperança, Senhor. Fortalece, Senhor, purifica, Senhor. Queima, destrói, Senhor, todo pensamento de suicídio, Senhor, todo pensamento de depressão, Senhor. Vem destruindo pelo teu Santo Espírito, Senhor, toda falta de vida, Senhor. Vem nesta noite com o teu Santo Espírito, Senhor, abrasando cada um destes corações. Candara